Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a professora Thaís Garcia e eu estamos em mais um evento aqui da Qualis Concursos. Nessa semana toda, a Qualis está fazendo eventos apenas de questões sobre legislação que vai ser pedida na prova do TCM. E por falar nisso, eu tenho alguns recadinhos super interessantes para vocês. A Qualis, ela está preparando um simulado. Então, quem quiser comprar esse simulado é só ir no site da Qualis Concursos, é um simulado do TCM. Além disso, tem uma novidade super legal. Tem um curso de regimento interno do TCM já disponível também para vocês adquirirem. E por último, eu quero dizer que a Qualis está formatando e está finalizando um curso que vai ser ministrado ao vivo com a ferramenta Zoom, voltado para a área de fiscal e para a área de controle. Então tem um monte de novidades aí para vocês aproveitarem, né? E hoje eu quero conversar com vocês sobre dois assuntos que são pedidos na prova, que serão pedidos na prova do TCM, que é a Lei Orgânica do Município de São Paulo e a redação oficial. A Lei Orgânica do Município de São Paulo, ela não vai ser pedida em toda a sua integralidade, mas cai do artigo 47 ao 53. Então, eu puxei algumas questões bem interessantes para a gente estudar e para a gente treinar esse assunto. E logo em seguida, a gente vai ver algumas questões de redação oficial, tá bom? Vamos começar? Eu vou puxar o material aqui para a gente. Olha lá. Então, a primeira questão. A Lei Orgânica do Município de São Paulo atribui ao Tribunal de Contas do município competência para realizar nas unidades administrativas dos poderes legislativo e executivo do município inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Essas auditorias podem ser realizadas por iniciativa do próprio tribunal ou se solicitadas. Então, gente, em primeiro lugar, eu transcrevi aqui um trechinho da lei que fala que é importante para a gente responder essa questão. Tá bom? Vai falar sobre o controle externo e o auxílio do Tribunal de Contas nesse controle. Olha lá, é o artigo 48. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas de São Paulo, ao qual compete realizar nas unidades administrativas dos poderes legislativo e executivo e nas demais entidades referidas no inciso 2, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, por iniciativa própria e ainda quando forem solicitadas. Então, vocês podem notar que o controle externo, na verdade, ele é feito pela Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas. E vamos ver lá quem é que pode solicitar esse controle. Ele pode agir por iniciativa própria ou também ele pode agir por pedido da Câmara Municipal, olha lá, inciso A, pela Câmara Municipal por qualquer de suas comissões, e inciso B, por cidadãos que subscrevem requerimento de pelo menos 1% do eleitorado do município, tá bom? Então, essas são as duas condições para que o Tribunal de Contas possa agir, com esses dois requerimentos ou por conta. Então, vamos voltar um pouquinho aqui na questão para ver o que ele pergunta. Ele pergunta, olha, sobre as auditorias. Essas auditorias podem ser realizadas por iniciativa do próprio tribunal ou se solicitadas. A gente já viu aqui que solicitadas pela Câmara Municipal e por cidadãos. Vamos ver os incisos? Pela Câmara Municipal de São Paulo, isso tá certo? Sim, tá certo. 2. Por comissões da Câmara Municipal ou por vereador no cumprimento de seu mandato? Isso não, né, gente? O vereador não, tá? Então, a 2 está errada.
3, pelo prefeito do município? Também não, a 3 também está errada. 4, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Também não, nada a ver, né? Presidente do TJ não tem nada a ver com isso. E 5, por cidadãos que subscrevem requerimento de pelo menos 1% do eleitorado do município. Então, gente, aqui vocês veem que os incisos corretos são o 1 e o 5, tá? De acordo com o artigo 48. Vamos ver qual é a resposta correta? Ó, a opção que contém apenas legitimados a requerer auditorias ao Tribunal de Contas, segundo a lei orgânica do município, a gente tem que procurar onde tem os incisos 1 e 5, certo? Que são os corretos, né? É a letra B, ó. Então, a resposta certa é a letra B. Então, o que vocês têm que lembrar? Beleza, o Tribunal de Contas, ele auxilia a Câmara Municipal nessas auditorias e inspeções. E como que ele pode agir? Ele pode agir por iniciativa própria ou por iniciativa da própria Câmara Municipal ou por iniciativa de 1% do eleitorado, por requerimento, tá? Gravem isso, ok? Vamos para a próxima. Similarmente à Constituição da República, a Lei Orgânica do Município de São Paulo estipula que os poderes executivo e legislativo manterão de forma integrada sistema de controle interno. Sobre o relacionamento desse sistema de controle interno com o Tribunal de Contas do município, é correto afirmar que... Então, gente, só relembrando, né, esse sistema de controle, o que a gente tem? O sistema interno e o externo. O externo a gente acabou de falar, é por meio da Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas, e cada poder tem o seu sistema de controle interno. Então, o legislativo, a própria Câmara, tem o controle interno dela, né? E o executivo do município também tem o controle interno dele. E a questão ele está perguntando, e todos eles, o interno e o externo, eles agem de forma cooperativa, de forma integrada, tá bom? E aí a pergunta sobre o relacionamento desse sistema de controle interno com o Tribunal de Contas do município, que seria o controle externo, é correto afirmar que o controle interno do Poder Legislativo, se solicitado pelo Tribunal de Contas do município, pode realizar auditorias e inspeções em órgãos e entidades do Poder Executivo? Não, né, gente? O nome já diz. Controle interno do Legislativo. Então, o controle interno, ele controla internamente o próprio Poder Legislativo. Para proceder a auditorias e inspeções no Poder Executivo, só com auxílio do Tribunal de Contas, tá bom? Então, a alternativa A tá errada. Vamos ver a B. Por operar autonomamente, o órgão de controle interno do Poder Executivo não está sujeito a realizar auditorias por solicitação do Tribunal de Contas do município. Essa aqui também não, né, gente? Olha lá, o artigo 53, inciso 5. Organizar e executar por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, programação trimestral de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle. Então, assim, essa aqui também não tá certa, né? Vamos ver a C. Somente o Tribunal de Contas do município pode realizar auditorias operacionais em órgãos e entidades do Poder Executivo. Essa aqui também não, né? Porque existe o próprio controle interno que também pode realizar auditorias dentro do Executivo, tá bom? D. As auditorias realizadas no âmbito do sistema de controle interno restringem-se a órgãos e entidades públicas. Também não, gente. Também esse sistema de controle, ele também serve para entidades privadas, tá? Eu separei aqui o inciso 2 do artigo 53 para vocês acompanharem, olha.
comprovar a legalidade, avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Então, vocês veem que é bem ampla essa atuação do Tribunal de Contas, né? Não é só na administração direta, também na administração indireta e também em entidades privadas, eventualmente, tá bom? E o controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Essa aqui tá certa, gente. Olha o que diz o inciso 4 do artigo 53. Quando ele trata das funções do TCM. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, o qual terá acesso a toda e qualquer informação, documentos ou registro que repute necessários para o cumprimento de sua função. Então, é isso mesmo. A E tá certa, por isso é que é um sistema de controle. E o controle interno, dentre as suas funções, é apoiar o controle externo para que tudo seja auditado e inspecionado como se deve. Tá bom? Então, essa, a correta é a alternativa E. Vamos para a próxima. Olha, essa 3 aqui da VUNESP, ela pergunta sobre o sistema de controles da Prefeitura de São Paulo. Então, na verdade, ela vai falar do controle interno do Executivo, tá bom, gente? Por isso que eu separei para vocês do próprio portal o portal da Prefeitura de São Paulo, um parágrafo, eu tirei das perguntas mais frequentes, tá bom? Sobre a Controladoria Geral do Município, que é isso que é a questão, tá? Eu vou ler com vocês para a gente poder entender melhor as alternativas que vêm em seguida. Olha lá. Criada em maio de 2013, a Controladoria Geral do Município atua para prevenir e combater a corrupção na gestão municipal, garantindo a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. O Decreto Municipal 59496 regulamenta o artigo 53 da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Então, olha por que essa questão é pertinente. Porque, na verdade, esse decreto que instituiu a CGM, ela regulamenta o artigo 53, tá bom? Bem como os dispositivos das leis 15764 e 16974. Dispondo sobre o sistema de controle interno municipal, a organização e o funcionamento da Controladoria Geral do Município, a adoção de medidas administrativas para a transparência e controle e o programa de integridade e boas práticas para a prevenção da corrupção. Para que seus objetivos sejam atingidos, a CGM é dividida em 6 áreas de atuação: Corregedoria Geral do Município, Ouvidoria Geral do Município, Coordenadoria de Auditoria Geral, Coordenadoria de Promoção da Integridade Pública e Coordenadoria de Defesa do Usuário do Serviço Público e Coordenadoria de Administração e Finanças. Então, gente, é bem interessante depois, se vocês quiserem, dar um pulo lá no portal da Prefeitura, em perguntas mais frequentes, digita lá na busca de palavras-chave, Controladoria Geral do Município, e aí vocês podem ler todas as perguntas mais frequentes. Mas aqui nessa primeira eu acho que deu uma boa noção pra gente do que é esse sistema de controle interno do Executivo de São Paulo, né? Que é dividido em 6 áreas de atuação e que ele tá ligado, né, claro, que nem a gente viu na questão passada, o controle interno ele serve para apoiar o controle externo, né, nas inspeções e auditorias. Então, por isso que ele tem essas seis áreas diferentes. Tem a corregedoria, tem a ouvidoria, que é outro setor muito importante dos órgãos ultimamente, né? Então, vamos ver o que a questão pede?
Ele está perguntando sobre os sistemas de controle da prefeitura. Vamos lá. Os controles dos municípios brasileiros, incluindo os da Prefeitura de São Paulo, são exercidos pela Controladoria Geral da União. Essa, obviamente, que não é, né? A gente acabou de ver que a CGU, o nome já diz, né? Controladoria Geral da União. Então, ela cuida das inspeções na União. Na Prefeitura de São Paulo tem a Controladoria Geral do Município, tá bom? Então, a A está errada. B. A Prefeitura de São Paulo investiu na construção de uma controladoria com atuação setorial e desvinculada dos demais órgãos para garantir privacidade nas auditorias. Essa daqui também está errada. Eu acabei de falar para vocês, né, que o controle interno, a CGM, ela atua apoiando o TCM, apoiando o controle externo, tá bom? Então, desvinculada tá totalmente errado. Vamos para a próxima. Os controles municipais são de função da Ouvidoria Geral do município, que realiza processos de transparência ativa. Tá errado também, né, gente? A ouvidoria ela não faz controle. A ouvidoria ela recolhe reclamações e sugestões do cidadão para melhorar os serviços, tá? Então, ela não faz parte desse tipo de controle, tá bom? Letra D. A Prefeitura de São Paulo investiu na construção de uma controladoria que coordena ações de auditoria, ouvidoria, corregedoria e integridade de dados. Essa tá certa, né, gente? É isso mesmo que a gente viu lá no trechinho das perguntas mais frequentes. Vamos ver aí. Os controles da Prefeitura de São Paulo são exercidos pelo Tribunal de Contas do município, órgão do executivo responsável por garantir o correto uso dos recursos. Essa lógica que está errada, né? O Tribunal de Contas do município não é órgão do executivo, ele é um órgão de apoio ao legislativo, tá bom? Então também está errado. A correta dessa questão é a alternativa D. Vamos para a próxima. Olha lá. Nos termos da Lei Municipal 9.167 de 80, com as alterações posteriores, é correto afirmar que a Lei 9.167 de 80, na verdade, ela é a lei orgânica do Tribunal de Contas do município, tá? Mas eu coloquei aqui porque vocês vão ver que a pergunta ela tem tudo a ver com o que a gente está estudando, tá bom? Então, olha lá. O Tribunal de Contas do município de São Paulo emitirá parecer a respeito de dúvidas suscitadas na execução de disposições legais concernentes à matéria financeira e orçamentária, podendo tal consulta ser veiculada por qualquer servidor da administração pública direta ou indireta. Gente, eu estou transcrevendo aqui o artigo 29 para vocês verem, olha. O tribunal ele emitirá parecer sobre consulta que lhe for feita pela administração, porém, por intermédio do prefeito ou presidente da Câmara Municipal, a respeito de dúvidas suscitadas na execução de disposições legais concernente à matéria financeira e orçamentária. Então, assim, ele pode até emitir parecer a respeito de dúvidas, né? Mas é sempre por intermédio do prefeito ou presidente da Câmara, tá bom? Então, a A tá incorreta. Vamos para as próximas. B. Constatando o Tribunal de Contas do município de São Paulo que a representação recebida é inepta ou que não possui fundamentação jurídica, serão comunicadas às pessoas físicas ou jurídicas interessadas na representação para que apresentem emenda sob pena de indeferimento.
Vocês também vão ver que essa alternativa tá errada. Quer ver só? Tem aqui o artigo embaixo que dá para matar também essa alternativa. Olha lá. Tá no artigo 33. Por inépcia, por ausência de fundamento jurídico ou ainda por espírito de emulação, a representação será arquivada pelo tribunal, simplesmente. Então, não vai, a pessoa não vai ser citada para poder emendar, tá bom? A representação já vai ser diretamente arquivada pelo tribunal, tá bom? A B tá errada também. C. Ao responsável que não prestar contas de adiantamento ou as apresentar fora do prazo, poderá o Tribunal de Contas do município de São Paulo aplicar multa que variará de 1 a 50 vezes o valor da unidade de valor fiscal do município de São Paulo, UFM. Gente, vocês têm que ver que a banca da VUNESP, ela tem questões muito interessantes, mas existe algumas coisas que vocês vão ter que memorizar, não tem jeito. Essa alternativa aqui, ela é o tipo da, como dizem, pegadinha, tá bom? Vocês vão ver que é pura memorização, olha lá. Olha o que diz o artigo 53. A multa variará de 1 a 5 vezes. Tá? E na alternativa tá dizendo de 1 a 50 vezes. Então, o erro é esse, tá? A multa variará de 1 a 5 vezes o valor da unidade de valor fiscal do município de São Paulo, UFM, a data da sua imposição. E seu valor será atualizado de acordo com a legislação pertinente. Então, a C também não é. D. Desde a posse, é vedado aos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, sob pena de perda do cargo, mediante sentença judicial transitada em julgado, exercer cargo de direção de associação de classe, ainda que sem remuneração. Essa aqui também não é, gente. Olha o que está no artigo 8º, vocês vão matar rapidinho, ó. O artigo 8º fala assim: desde a posse, é vedado aos conselheiros, sob pena de perda do cargo, mediante sentença judicial transitada em julgado, inciso 5, exercer cargo de direção ou técnica de sociedade civil, associação ou fundação de qualquer natureza, salvo de associação de classe e sem remuneração. Então, se for cargo em associação de classe sem remuneração, eles podem, tá bom? Por isso é que essa alternativa tá errada. Bom, se todas estão erradas, sobrou a E, né? Vamos ver lá, tomara que esteja certa. Olha lá. Compete ao Tribunal de Contas do município de São Paulo assinar prazo para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade ou irregularidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, transações e pensões concedidas pelo município. Beleza, vamos ver o que fala lá no artigo 19, ó, inciso 7. Compete ao tribunal assinar prazo para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade ou irregularidade de qualquer despesa, tal. Olha lá. É a literalidade da lei, gente. Eles pegaram o inciso e colaram na alternativa, tá bom? Então, essa daqui tá certo. É esse tipo de coisa que vocês têm que aprender a memorizar. Não tem jeito, tá bom? Vamos para a próxima. 5. Na hipótese de o Tribunal de Contas do município de São Paulo deparar-se com ilegalidade na execução de contrato celebrado por órgão da administração direta municipal, prevê a lei orgânica do município que o tribunal. Então, assim, o que quer saber essa questão? Essa questão quer saber o seguinte: se tiver um contrato celebrado entre um órgão da administração direta do município e uma outra parte,
se tiver um contrato e esse contrato apresentar ilegalidade, o que o TCM pode fazer? Vamos ver. Letra A. Deverá assinalar prazo para que o órgão adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sustando a execução contratual se não atendido prazo. Será, gente? Será que o Tribunal de Contas pode ir lá e sustar o contrato feito por um outro órgão, né, por um órgão da administração direta, por um órgão do executivo e um terceiro? Será que pode? Vamos ver o que diz o artigo 48? Olha lá. Artigo 48, parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Câmara Municipal, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, na verdade, quem pode fazer essa sustação é a Câmara, não é o Tribunal de Contas diretamente, tá bom? Então, essa alternativa tá errada por causa disso, tá? Letra B. Poderá solicitar ao Poder Executivo que adote de imediato as providências cabíveis, mas não está autorizado a aplicar sanções aos responsáveis. Essa também tá errada, gente. Olha aqui o artigo 48, inciso 8 e 9 que eu separei. Aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, em caso de ilegalidade de procedimento no que tange às receitas, despesas ou irregularidade das contas. E o 9. Assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sob pena de incidir nas sanções legais cabíveis pela desobediência. Então, assim, pode, tá? Ele pode aplicar sanções, pode aplicar multa, pode aplicar sanção que tiver prevista em lei. Isso daí sem problema nenhum, tá? Letra C. Deverá emitir parecer prévio informativo a ser elaborado e enviado à Câmara Municipal no prazo máximo de 120 dias, contados da data do recebimento do contrato. Então, aqui tem duas coisas que a gente precisa analisar. Primeiro, se o parecer prévio cabe para essa situação e, se couber, se esse prazo é de 120 dias. Vamos ver o que diz a lei. A lei fala assim, ó. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com auxílio de Tribunal de Contas do município de São Paulo, ao qual compete 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo prefeito, pela mesa da Câmara e pelo próprio tribunal, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 90 dias, a contar da data do seu recebimento, que terá seu termo final em 31 de março de cada exercício. Então, assim, o parecer prévio, ele serve especificamente para essa situação, para analisar as contas da prefeitura, tá bom? E o prazo, ele não é de 120 dias, ele tem que ser elaborado em 90 dias. Então, a alternativa C também está errada. D. Poderá aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, mas não poderá sustar a execução contratual, decisão que compete à Câmara Municipal adotar. Isso aqui aparentemente está certo, né, gente? De todas as alternativas anteriores e de toda a legislação que a gente viu anteriormente, o que a gente viu? Que pode sim aplicar sanções, as sanções previstas em lei, mas não pode sustar o contrato. Quem tem que sustar o contrato, eventualmente, é a Câmara Municipal. Então, essa alternativa D tá certa. Vamos ver aí. Deverá suspender de imediato o andamento de qualquer diligência em relação ao contrato em questão, submetendo o assunto à apreciação da Câmara Municipal. Essa também, né, gente? Se vocês forem olhar a lei direitinho, em nenhum local tá falando que tem que suspender o andamento de qualquer diligência em relação ao contrato, tá? Ele pode continuar investigando, sim, sem problema nenhum, tá bom?
Então, a certa aqui é a alternativa D. Eu acredito que agora, gente, acabaram as questões que eu tinha para separar para vocês, que eu separei para vocês, de lei orgânica do município de São Paulo. Eu procurei separar questões bem abrangentes, para a gente poder ter um panorama legal de como que é feito o controle interno e o controle externo no âmbito da prefeitura, no âmbito do município, né? E agora eu quero falar com vocês sobre algumas questões que eu separei de redação oficial, tá bom? O que eu quero falar para vocês, gente, é o seguinte, olha, o Manual de Redação da Presidência da República, ele, embora não seja uma legislação em si, ele foi aprovado por uma portaria, tá? Então, a portaria 1369 de 2018 aprovou a terceira edição do manual, tá bom? Então, o manual, inclusive, não é só o manual de redação da presidência que existe também o manual de redação do Senado Federal, que é aplicado. Tá? Então, assim, como o manual de redação da presidência é um dos itens do edital de PUC6 e ele foi aprovado por uma portaria e é uma matéria bastante importante, né, que vai influenciar em um monte de coisa, eu achei legal separar algumas questões com vocês, tá bom? Vamos lá, então? Ó, VUNESP 2018. Em relação à identificação do signatário nas comunicações oficiais, é correto afirmar que ela é. Aí, gente, vocês vão ver que tem um monte de alternativas assim. Se a identificação do signatário é obrigatória, facultativa, dispensável. Tem esses três, ó lá, obrigatório e facultativo. Então, eu já vou adiantar para vocês que a identificação do signatário, ela é obrigatória. Tem uma exceção só, que é quando a mensagem ela é feita pelo presidente da República. Então, o presidente ele não precisa assinar, não precisa identificar quem é o signatário. É a única exceção. De resto, todo mundo tem que ter a identificação do signatário, tá bom? Então, a gente já vê que aqui, ó, não pode ser a B e não pode ser a C, tá? Porque a B, facultativa, quando a autoridade que as expede assina e logo abaixo coloca as iniciais. Não, tem que ser o nome completo. C, dispensável, uma vez que o papel timbrado indica o local de onde essas comunicações são expedidas. Também não importa que tenha o local, tem que ter o local, mas tem que ter o signatário. A A tá certinha em compensação, olha lá. É obrigatória, devendo trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede abaixo de sua assinatura, tá bom? A D também fala em obrigatória, mas fala assim, ó, com explicitação do nome e do cargo da autoridade que as expede, sendo desnecessária a sua assinatura. Aí não, né, gente? É obrigatório ter assinatura também. E facultativa, considerando-se que esses documentos devem ser necessariamente assinados. Então, assim, a gente não pode confundir nome do signatário com assinatura, tá? Qual que é a ordem correta? É assinatura, nome do signatário e cargo. Tá bom? Nessa ordem. E tem que ter a assinatura e o nome, sem abreviação, tá bom? Então, o correto aqui é a alternativa A. Vamos para a próxima. VUNESP 2014. Considerando-se as qualidades da linguagem de correspondências oficiais em um ofício dirigido a um ministro de Estado, a introdução deve começar com a seguinte formulação. A. Tenho a honra de humildemente me reportar. B. Cumpre-me informar que. C. Com respeito, venho informar a Sua Excelência que. D. Submeto a apreciação de Vossa Excelência. E, 'E' informa a Vossa Senhoria que.
Então, gente, olha só, considerando as qualidades da linguagem de correspondência, a introdução deve começar como? Se tenho a honra de humildemente me reportar, cumpre me informar que, com respeito, venho tal, não sei o quê. Isso são todas introduções que elas são dispensáveis. Por quê? Porque são desnecessárias. A qualidade da linguagem, quando ele fala em qualidade da linguagem aqui, é porque ele está falando dos atributos da redação, e um deles é a concisão, tá? É você não usar mais palavras do que precisa, tá bom? Então, o correto aqui é a letra E, tá? Informa Vossa Senhoria que, simplesmente assim, tá bom? Alternativa E. Olha, eu coloquei esse decreto aqui para vocês porque ele tem tudo a ver com a questão seguinte, tá? O importante para vocês saberem é o seguinte: eu sempre estou falando para os alunos quando eu chego nessa parte de pronomes de tratamento. No manual de redação, ele traz todos os pronomes de tratamento que a gente deve utilizar para o presidente, para o ministro, para outros tipos de cargo e tudo mais. Porém, teve um decreto que é bem recente da Presidência da República, é um decreto de abril de 2009, que fala assim, ó, olha o que está no artigo 2º. O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função ou da ocasião. Parágrafo único. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. E terceiro, é vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de tratamento, ainda que abreviados. Então, Vossa Excelência ou Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Doutor, Ilustre ou Ilustríssimo, Digno ou Digníssimo e Respeitável. Então, gente, é assim. Acredito que a banca não vai pedir uma questão relacionada a esse tipo de pronome de tratamento, tá? Vocês têm que lembrar que por esse decreto da presidência, então, é todo mundo senhor, não tem excelência, não tem digníssimo, a gente já não podia usar doutor, né? Não podia usar digníssimo, eu lembro muito de doutor, também não podia usar. E agora é todo mundo senhor. Porém, gente, vocês têm que ver bem a questão, porque esse decreto, ele vale para a esfera federal, tá bom? Teoricamente, a esfera municipal, ela pode continuar usando o manual de redação da presidência, que ainda não foi alterado, de acordo com o decreto. Tá? Ou dependendo, ela pode ter até um manualzinho dela. Então, eu sugiro que, se cair alguma questão com relação a isso, vocês olhem bem se está falando de algum cargo da esfera federal ou não. Se cair algum cargo da esfera federal, eu responderia de acordo com esse decreto, muito embora o manual de redação da presidência ainda não tenha mudado. Tá bom? Agora, se for da esfera municipal, ela não é obrigada a seguir esse decreto, tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que avaliar na hora, tá? Por isso que eu coloquei essa informação aqui que eu acho bem importante e a questão que a gente vai ver em seguida. E eu coloquei adaptada também porque eu tive que mudar o inciso para vocês entenderem, tá? Então, olha lá. Você enviou uma correspondência ao presidente da República. Assinale a alternativa com o texto correto de acordo com a norma culta. Meritíssimo. É inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos em educação. Se as autoridades não reverem os programas educacionais, o futuro do país está comprometido. Bom, primeiro, se você mandou para o presidente, não seria meritíssimo, né? Porque se usa meritíssimo quando se fala com um membro do judiciário, tá?
Então, aqui já está errado. Outra coisa que está errada é a conjugação desse verbo, né? Me parece um pouco estranho. Se as autoridades não reverem, se as autoridades não revirem. Então, essa A não é. Vamos ver. B. Excelência. É inadmissível. Olha, o inadmissível está escrito errado, tá? Não vou nem continuar a alternativa para a gente não perder tempo, tá bom? Ele acertou o revirem, mas escreveu inadmissível errado. C. Excelência. É inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos de educação. Se as autoridades não reverem os programas, então o verbo está errado aqui, e excelência na esfera federal não se usa mais, tá? D. Excelência. É inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos de educação. Se as autoridades não revirem, isso daqui tá tudo certinho a não ser pelo excelência. Essa era a alternativa certa anteriormente, mas aí eu adaptei para vocês verem, tá? Ó, alternativa aí. Prezado senhor, é inadmissível que o Brasil detenha os piores rendimentos de educação. Se as autoridades não revirem os programas educacionais, o futuro do país está comprometido. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Que vocês prestem atenção se o pronome de tratamento é usado para algum cargo da esfera federal. Tem esse decreto, tá bom? Vamos em frente, gente. As próximas questões, ou pelo menos a próxima questão, vai falar de uma coisa muito importante, que são os atributos da redação oficial. Por isso que eu resolvi colocar aqui para vocês, para a gente fazer uma revisão rapidinha antes de resolver a próxima questão, tá? Então, quais são os atributos da redação oficial? Primeiro, clareza e precisão. Clareza é aquilo que é transparente, aquilo que é claro, aquilo que não deixa dúvida. Precisão é quando você usa exatamente aquela palavra que define aquilo que você quer falar. Não fica dúvida naquilo, é preciso, é certo, é justo, tá bom? Objetividade. Objetivo é aquilo que não é subjetivo. Então, objetividade é algo que você não usa palavras desnecessárias, você fala exatamente aquilo que você quer informar, tá? Conciso. O conciso é você usar apenas palavras que precisam ser usadas para você definir, para você passar aquela mensagem, tá? Você não usa mais palavras do que seriam necessárias, tá bom? Coesão. A coesão, ela ocorre quando tem uma ligação, quando tem uma harmonia entre os parágrafos, entre as palavras, entre as frases, tá? Você nota que aquele texto ele tem um começo, meio e fim, que uma ideia tá ligada à outra, né? Para que o entendimento seja perfeito. Isso é um texto coeso, tá bom? Impessoalidade. Tudo no serviço público é impessoal. E então a redação oficial também, ela tem que prezar pela impessoalidade, ela não pode ser feita para uma pessoa específica de um jeito, para outra pessoa de outro jeito. Tem que sempre estar escrita da mesma forma, tá bom? Formalidade e padronização. A redação oficial, ela tem que ser formal. E ela tem que ser padrão, porque qualquer pessoa que pegue aquele documento, ela tem que identificar que aquilo vem do serviço público, tá bom? Isso é padronização, é importante a padronização. E o uso da norma padrão da língua portuguesa, obviamente, né? A gente tem que usar a linguagem culta, tá? A língua portuguesa padrão. Nada de regionalismos, de neologismos. Neologismos ainda são permitidos assim em algumas situações quando a gente os estrangeirismos, né? Quando a gente não tem uma palavra em português para designar aquilo que a gente quer falar, mas é uma exceção, tá? Então não se usa gíria, não se usa regionalismo, nada disso, tá bom? Vocês vão entender nas próximas questões porque que eu fiz esse pequeno resuminho. Ó,
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a linguagem utilizada nas comunicações oficiais deve primar pela pessoalidade? Não, a gente já viu que tem que ser impessoal. Formalidade? Tá correto, né? Tem que ser formal a linguagem. Naturalidade? Não. Naturalidade é assim, você usa quando você está falando, na linguagem falada, na linguagem coloquial. Informalidade? Também não, né? E complexidade também não. A gente já viu que ela tem que ser concisa, que ela tem que ser objetiva. Então, essa era bem fácil. A resposta é a letra B, formalidade. Ó, continua o mesmo assunto? Vamos ver. VUNESP 2015. Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, nas comunicações oficiais, a linguagem coloquial é importante para tornar a comunicação mais efetiva? Não, né, gente? A gente já viu que a linguagem tem que ser formal. As impressões do redator, as impressões pessoais do redator devem ser usadas com parcimônia? Também não, né, gente? Não, simplesmente não devem ser usadas. Não deve ter impressão pessoal do redator na redação oficial, tá bom? C. A formalidade do tratamento deve ser evitada para ampliar o feedback. Também tá errado, né? A gente não pode ter essa ideia de que uma linguagem formal é uma linguagem difícil, é uma linguagem complicada e inacessível. A linguagem formal é apenas uma linguagem correta e padronizada. Então, é bom ter uma linguagem formal na redação escrita, principalmente num documento oficial, tá bom? Não tem nada a ver você usar a informalidade com o feedback. O feedback é uma outra coisa, né? A gente já estudou bastante eu até fiz um evento aqui sobre atendimento, a gente falou bastante sobre feedback. Não tem nada a ver com o tipo de linguagem que você usa. Você pode ter um feedback de uma linguagem formal e vice-versa, tá bom? A informalidade para o documento oficial nunca deve ser usada, tá legal? D. A concisão, a subjetividade e o uso da língua culta são essenciais para a compreensão da mensagem. Subjetividade não, né, gente? Não se deve usar a subjetividade. Ela também não é essencial para a compreensão da mensagem. Aliás, na minha opinião, nenhum desses, né? Talvez a linguagem culta sim, a concisão também, mas não essencial, né? Mas talvez ajude. Agora, a subjetividade não, tá? E o redator deve construir o texto de forma impessoal. Esse tá certo, né, gente? É isso daí. Vamos ver mais uma? A gente tá indo para a 11ª questão. Olha lá. VUNESP 2018. Leia as informações constantes como introdução e desenvolvimento de ofício. Conforme os dados de matrícula do último ano letivo, disponível em nosso site desde o primeiro dia do mês, é lamentável que tais coisas aconteçam ainda nesse departamento. Por essa razão, encaminharemos para as instâncias superiores as informações que forem necessárias. Os projetos em desenvolvimento na área da saúde serão inseridos na devida plataforma. A leitura do texto fica comprometida pela falta de clareza na exposição das informações. Olha, se a gente voltar aqui no texto, a gente vai ver já de cara que essa alternativa pode estar bem certa, né? Por que esse texto não é claro? Se você for ver lá, ó, é lamentável que tais coisas aconteçam, né? E o projeto em desenvolvimento serão inseridos na devida plataforma. Então, assim, falta clareza, porque não se fala em tais coisas. Quais são as coisas que são lamentáveis, né? E qual plataforma é essa? Tá obscuro mesmo, tá bom? Então, aparentemente, essa alternativa A tá certa. Vamos ver as outras?
B, pelos inúmeros desvios gramaticais de várias ordens. Não tem desvio gramatical, tá correto, né? A língua portuguesa tá correta, então isso não é o problema. C, pela opção por vincular as informações de forma concisa. Isso seria uma qualidade, né, gente? Não existe comprometimento de texto por concisão. A concisão é sempre um atributo positivo, tá? A não ser que falte informação, tá bom? D, pelo preciosismo no emprego de palavras e expressões. Existe até um certo... Vamos voltar lá para a gente ver? Olha, quando ele fala que é lamentável, mas não existe preciosismo, não tem não tem palavras difíceis ou palavras desnecessárias nesse texto, né? O problema dele mesmo é que ele deixou meio no ar algumas coisas, faltou clareza mesmo, tá? E letra E, pela linguagem panfletária e marcadamente subjetiva. Essa aqui poderia até deixar a gente na dúvida, mas não tem uma linguagem panfletária, não. Talvez ela seja levemente subjetiva, mas porque ele fala que é lamentável e tudo mais. Mas o mais importante mesmo é a falta de clareza, tá bom? Então é a alternativa A. Vamos ver mais uma? Olá! VUNESP 2018. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, o correio eletrônico é uma forma de comunicação. Gente, eu coloquei essa aqui do correio eletrônico porque o e-mail, na administração pública, ele é uma ferramenta cada vez mais usada. Né? Vocês pensam que ele pode substituir carta hoje em dia, ele pode substituir um monte de coisa, você pode mandar um ofício como anexo de um e-mail, né? Ele traz celeridade, ele traz economia, né? Então, assim, se usado da forma correta, o e-mail, ele é uma ferramenta de comunicação muito boa e ele é aceito como uma forma de comunicação oficial dentro da administração pública. Tá bom? Mas a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou comentando aqui no decorrer da questão. Olha lá. Então, o correio eletrônico é uma forma de comunicação sem valor documental, uma vez que não existe meios que permitam certificá-lo digitalmente. Essa já está errada, né, gente? O e-mail, ele tem como ser assinado digitalmente, com certificado digital, né, do ICP Brasil, e você poderia também enviar um e-mail sem essa certificação digital. Se a outra parte aceitar e aceitar aquele e-mail como válido, ok. Ele só não vai ser válido se a outra parte não aceitar, né, essa comunicação sem a certificação. Aí o emissor, ele teria que mandar a correspondência de uma forma oficial, né, impressa, ou então com certificação. Quer dizer, um e-mail sem certificação, ele está sujeito a um questionamento de validade, tá bom? Agora, com a certificação digital, ele é um documento oficial como qualquer outro, tá bom? Então, a letra A tá errada. Vamos ver a letra B. Marcada pela flexibilidade e rapidez no envio, do que decorre uma natural informalidade na linguagem. A gente não pode confundir, gente, rapidez, celeridade, modernidade com informalidade. Ele é formal, ele tem que ser formal e a linguagem também tem que ser formal. A única coisa que é um pouco mais flexibilizada é com relação, obviamente, à formatação, né? Então, por exemplo, um ofício, ele tem toda uma regra de formatação de margens, de cabeçalho e tudo mais, isso você não usa no e-mail. Então, a formatação dele é mais livre, não é tão rígida, mas a linguagem culta, a linguagem culta a língua portuguesa culta tem que ser utilizada da mesma forma, tá bom? C. Sem estrutura rígida, devendo-se, contudo, utilizar a linguagem compatível com uma comunicação oficial. Ó, foi o que eu acabei de falar, né? D.
de uso restrito nos meios oficiais, sobretudo pela dificuldade de organização documental, isso aqui também não bate, né, gente? Não existe dificuldade de organizar documentos só porque ela veio pelo e-mail, né? Inclusive, o arquivamento ele pode ser feito digitalmente hoje em dia, né? Então, essa dificuldade aqui não procede, tá bom? E com estrutura semelhante à dos documentos impressos, daí seu rigor tanto na estrutura quanto na linguagem. Eu já falei, né, que a parte da formatação ela não precisa ser tão rígida assim, nem dá para ser tão rígida no e-mail. Mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque o e-mail ele comporta anexos, né? Então, onde a gente pode mandar os documentos com a formatação certinha, preconizada pelo manual, tá bom? Vamos ver mais uma? Olá. VUNESP 2017. O senhor José de Alcântara consulta a prefeitura quanto à possibilidade de pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, mas ser isento da multa. O setor de cobrança responde por e-mail. Assinale a alternativa correta, considerando que o contexto comunicativo exige coesão, clareza e formalidade. A. Senhor José de Alcântara, informamos que seu pedido foi analisado criteriosamente, visto que nosso setor prioriza o atendimento ao cidadão. Entendemos a situação porque o senhor está passando. No entanto, precisamos atuar com espírito de isonomia perante a lei, razão pela qual não podemos deferir o seu pedido. Contamos com sua compreensão. Atenciosamente, Pedro Bonifácio de Andrada, chefe do setor de cobrança, à sua disposição. Eu já vou de cara falar para vocês que essa alternativa aqui tá certa, né? O que ele pediu, vamos voltar aqui, ele pediu para a gente considerar o contexto, se ele tem coesão, clareza e formalidade. O que vocês acham, gente? Na minha opinião, esse texto ele tá formal o suficiente e ele tem também clareza e coesão, sim, né? Tá escrito corretamente, tem começo, meio e fim, não deixa nada obscuro. Então, para mim, estaria certinho esse inciso. Vamos ver os outros para a gente finalizar? Olha lá. B. Informamos que seu pedido foi analisado criteriosamente, embora nosso setor priorize o atendimento ao cidadão. Isso aqui já está errado, né? Porque se o pedido dele foi analisado e criteriosamente, esse embora está errado, né? É devido ao fato de que o setor prioriza o atendimento ao cidadão. Que mais que está errado aqui, gente? Vamos ver. Entendemos a situação, tá, no entanto, o resto tá tudo igual. Então, foi esse embora que pegou, né? Ele tá contradizendo todo o texto que ele escreveu, tá bom? Na letra C, de cara a gente nem precisa ver o resto. De cara já tá errado que excelentíssimo senhor José de Alcântara. Ele é um cidadão comum, né? Não precisa ser chamado de excelentíssimo, tá bom? O resto, eu acho que tá... esse começar com lhe, né? Lhe informamos também não tá correto em termos de língua portuguesa, tá bom? Mas esse excelentíssimo é que é o pior mesmo. Vamos ver a D? Digníssimo senhor José de Alcântara. Também tá errado, né? A gente não usa esse digníssimo mais. Tá bom? Não usa mais? Não se usa o digníssimo. Isso é uma coisa que tem que ser cortada. Vocês até viram lá no decreto, né? Então também estaria errada. E aí, prezado senhor, lhe informamos, começar com esse lhe, com essa partícula aí, não é correto. E aqui vocês podem ver, lhe informamos que vosso pedido foi analisado criteriosamente. Se bem que nosso setor prioriza o atendimento ao cidadão. Não tá usando uma linguagem muito formal, muito culta, né? Existe um jeito mais adequado de falar isso daí, né? Então, vocês podem ver que se a gente tem uma boa noção do que é a língua culta portuguesa, se a gente tem uma boa noção do que é um texto coeso, conciso e objetivo,
muitas das questões de redação oficial da banca da VUNESP a gente consegue resolver, tá bom? É só vocês irem com calma e ler o texto com atenção. E aí vocês podem comparar um com o outro também, é facinho, tá bom? Vamos ver a última questão, gente? Olha lá. Prezado, VUNESP 2014. Prezados senhores, em atendimento ao delicado pedido a mim enviado pelo querido supervisor de vossas senhorias, venho prazerosamente informar por meio desta que os produtos solicitados já foram celeremente enviados. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que os produtos passaram por severa inspeção, inclusive acompanhado por mim, que tenho muito empenho em fazer o melhor pelos nossos clientes. Outro sim, venho informar também que em conversa com nossa gerência, obtive um desconto de 5% para o valor total da fatura de vossas senhorias. Esperando contar sempre com a sua preferência pelos produtos dessa empresa e pelo atendimento por mim realizado, despeço-me. Bom, levando em consideração as qualidades necessárias a um bom texto, pode-se afirmar que a comunicação apresentada mostra-se comprometida por ser extremamente concisa. Jamais, né, gente? Tudo que esse texto pode ser um monte de coisa, menos conciso, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente pode ver o pedido a mim enviado pelo meu querido supervisor, eu pessoalmente, com todo o meu empenho, fiscalizei, não sei o que. Então, assim, conciso não é. O que é uma coisa, o que é um texto conciso? É um texto enxuto, é um texto que não tem palavras desnecessárias, tá bom? Esse texto, ele poderia até ser um bom texto se fosse uma obra literária, né? Que usa muitos adjetivos, muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, né? Um texto profissional, formal e principalmente na administração pública, ele tem que deixar de lado tudo isso, tá bom? Então, a alternativa A, ser extremamente conciso, não é, né? Vamos ver, ser totalmente incoerente? Também não, né, gente? Esse texto, ele é bem coerente, né? A gente entende o que ele quer dizer, né? Então, ele tem coerência, sim. Estar sem coesão? Ele tem coesão, sim. Ele conta uma história, né? Que ele fez a inspeção e que ele conseguiu um desconto e tudo mais. Então, esse não é o maior problema. Economizar nas informações? Com certeza não, né? Ele foi detalhista até demais. E faltar objetividade às informações? É isso, né, gente? Com excesso de palavras, ele faltou com objetividade, né? Então, ele não foi direto ao ponto, tá bom? Então, a alternativa aqui é a alternativa E, tá? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenha sido bem útil para vocês, tá? Esse evento. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma pincelada geral nessas duas matérias, né? A gente teve aí já os eventos de segunda e terça, a gente vai ter os eventos ainda mais pro fim da semana, e eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão com certeza utilizar as informações que a gente está passando para se sentir mais preparados, tá bom? Como eu disse no começo do evento, se vocês tiverem interesse no simulado, no curso de regimento interno do TCM, vão lá no site da Qualis Concursos, tem bastante coisa legal para te ajudar para a prova, tá bom? Muito obrigada pela presença e até a próxima!